E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast somente em áudio, nas plataformas como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, tem um recadinho que a gente sempre deixa para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E a gente convida também vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site que tem notícias, matérias, reviews, guias, tudo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries e, obviamente, quadrinhos. Então vamos lá, vamos que o papo, vocês já viram quem está aqui mais uma vez para o nosso papo de hoje, e quem vai fazer parceria de bancada comigo hoje é o senhor Daniel Miranda, o @NegroGeek. Então também visitem lá no Instagram, @NegroGeek, confiram o material que o Daniel apresenta lá no Instagram, e eu chamo aqui ele, que seja muito bem-vindo. Dani, sempre bom ter você aqui do meu lado, cara. Tudo certo contigo? Salve, Alexandre. Obrigado primeiro pelo convite. Estou muito, muito feliz e empolgado. Deixei até aqui, ó, vários easter eggs na tela, né, com quem a gente vai falar. Então, pô, obrigado mesmo pelo convite. Tô animado pra gente bater esse papo sobre Aymara com o Lauda. Obrigado, Alexandre, Daniel. Cara, estou muito honrado, esse é o termo correto, de estar aqui papeando desse lançamento com vocês. Não poderia ser com dois caras mais batutas, mais supimpas que vocês dois aí, né? Eu tenho um monte de amigos aí, né, pesquisadores, influenciadores de quadrinhos, mas vocês dois moram no meu coração. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. Já está na tela aberta para a gente começar o papo. Vou deixar a honra da primeira pergunta com o Dani, mas antes da gente começar o papo, falando de Aymara, é uma publicação da editora Café Espacial, né? Saiu agora em 2021, teve PROAC, então é o PROAC Lab, que foi aprovado, então é uma edição super bacaninha, capa cartão, ela tem lombada quadradinha, tal, tem, quem gosta, né, orelha, ela tem, pô, dificílimo ter impressão na segunda e na terceira capa, então é uma edição caprichadíssima, galera, sabe? Miolo em preto e branco, um offset, se eu não me engano, um offset 115, mais grossinho, né? E o roteiro da Rita Felker e com arte do Laudo, né? Então, só para dar aí as informações técnicas da HQ, a gente vai falar sobre ela com spoilers. Olha o marcador de página lindão que veio junto da minha. Olha essa arte do Laudo, galera. Só pra gente babar um pouquinho antes de começar a falar dela. Olha, só esse manto do Aymara já apaga a revista inteira, porque é lindíssimo. Então, Dani, a bola tá contigo, vou deixar você começar a fazer a primeira pergunta, mas eu só queria dar os dados técnicos pra galera saber do que a gente tá falando. Maravilha, maravilha. Obrigado, cara. Então, Laudo, eu li o Aymara e tive a impressão de que, assim, o Aymara é uma história dessas meio clássicas sobre busca espiritual, né? Tem ali o guia, né, que aqui fica representado pelo próprio personagem título, tem o ser humano falho, que é Ariel, que busca entender o lugar dela no mundo, e tem a natureza, né, o universo ao redor, que mostra o quanto que o ser humano é pequeno e ao mesmo tempo infinito, né, enquanto indivíduo nesse ecossistema. Me lembrou bastante alguns best-sellers, né, como A Cabana, do William P. Young, até o próprio Diário de um Mago, lá do Paulo Coelho, mas aqui fala de uma experiência espiritual muito específica, que é a com o chá do ayahuasca, né? Esse tipo de obra, ela, às vezes eu fico tenho a percepção de que ela consegue abrir os olhos de muita gente para desconstruir alguns preconceitos, né? Porque traz luz à informação, né? Então a gente parte daquele princípio de que o preconceito ele nasce da ignorância, né? Então fico com essa impressão e eu queria saber se você concorda com isso, né? E como que você enxerga hoje em dia a percepção pública com relação à ayahuasca e como que você vê a própria comunidade que bebe, né, literalmente dessa fonte, lidando
com isso. Quando eu fiz o Aymará, eu acho que até com o próprio Alexandre, aí no bate-papo que a gente teve anterior, eu comentei um processo que aproxima muito o Aymará e o caderno de viagem, e também os faz ter cada um o seu caminho, né? Ambos, o Aymará veio, ele veio de uma ideia de eu trabalhar com esse tema que você está, né, comentando, mas por umas questões até pessoais, o caderno veio primeiro, né? No meio do caminho que a Rita estava me escrevendo um roteiro que eu havia pedido para ela sobre o ayahuasca, porque nós havíamos vivenciado alguns anos antes alguns trabalhos com a ayahuasca, e aí eu queria fazer uma história em quadrinhos sobre isso, pedi para a Rita. E nesse meio tempo me veio o que seria a ideia do caderno de viagem. Aí eu me passei na frente e deixei o roteiro da Rita de lado. Malvadeza da minha parte, mas foi o que aconteceu. Mas, enfim, eu sou uma pessoa, eu ainda bebo o ayahuasca, ou comungo ayahuasca, como as comunidades ayahuasqueiras falam, ainda hoje. Não tanto com a frequência como eu bebia há anos atrás. O ano passado mesmo eu não cheguei a beber por causa da pandemia, e o ano retrasado eu bebi acho que 3 vezes. A experiência em si, para mim, e para muita gente, a Parita também, é uma experiência transformadora. E depende muito aonde você bebe, com quem você bebe, com as pessoas que você bebe e como ela lida com isso, né? Então, geralmente as pessoas que desconhecem têm um preconceito muito grande. Eu tive um preconceito muito grande antes, por conhecer pessoas extremamente deslumbradas com a ayahuasca. Então, como eu tive na minha adolescência experiência com drogas, eu tive problemas de quase vício com droga, e eu não escondo isso, porque já foi, né, já passou, e tive com drogas alucinógenas, com chá de lírio, LSD, enfim. Então, eu tinha essa mesma percepção, porque eu conhecia gente que tinha um perfil que bebia o ayahuasca. O caderno conta isso. Por uma situação inusitada, eu acabei experimentando, por motivos alheios até à própria questão do chá, mas por uma questão de busca espiritual, e eu tive uma experiência transformadora. Assim, o próprio caderno de viagem que conta isso, ele não reflete, mas nem um terço do que foi. Eu faço um meia-culpa, porque é muito difícil, porque é muito pessoal. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo muitos trabalhos que acabaram caindo, vamos dizer assim, em trabalhos pessoais, em problemas pessoais, e de uma profundidade muito grande, muito grande. Então, o preconceito ainda existe, e ele não é dar razão ao preconceito. Há um certo desconhecimento, algumas pessoas praticantes do ayahuasca levam isso para público de uma maneira, às vezes, um pouco inocentemente errônea, onde faz as pessoas terem uma visão deturpada, enfim. E o próprio desconhecimento. Mas há um lado, inclusive adotado por universidades como a USP, aqui de São Paulo, casos como, eu não sei se na região da Amazônia, Mato Grosso, eu não sei falar, onde teve casos de presidiários que tiveram tratamentos psicológicos com a ayahuasca, que foram assim, tiveram resultados incríveis. Então, ela essa planta, o chá, que ele é uma junção, né, da chacrona com o marili, que é o cipó com a folha, né? O cipó, ele traz a força, né? Dentro do conceito ayahuasqueiro. O cipó traz a força
e a folha traz a sabedoria, né? Essa junção. Então, essa experiência, para mim, ela trouxe resultados muito positivos e, assim, fundamentais para a minha vida. Eu não sou daquela pessoa que fala assim, eu sou antes e depois. Eu acho que isso faz parte do meu caminho. Então, eu estava preparado para isso. Então, isso veio, o que essa planta, o que esse chá me trouxe, o que eu estava buscando veio na forma desse chá. Ele poderia ter vindo como uma meditação, como qualquer outra coisa, mas a mim foi. Ele foi muito importante durante muitos anos, e ele, tanto pelo ponto de vista criativo, e não foi só o caderno de viagem, trabalhos como o próprio Yeshua, ele teve muita coisa que foi tida ali em percepções de trabalho, Santo Sangue, enfim. E aí, a ideia era que os trabalhos, as HQs, né, caminhando no caso do Cadernos, e agora o Aymará, mas passando pelo próprio Yeshua e o Santo Sangue, mas especificamente esses dois, o Caderno e o Aymará, que trata disso diretamente, né, o foco não fosse no chá, o foco não fosse no lado lisérgico, que eu não vou falar que o chá te traz uma experiência lisérgica, mas ele tem um processo de depuração na sua cabeça para você chegar em algo muito pessoal. Então, assim, você tem um lado lisérgico, que é o momento em que a bebida te põe dentro do que tem que ser tratado. E aí é difícil explicar, tá? Então, eu queria que o trabalho, as HQs, fossem focadas nisso, sabe? Fossem focadas nisso. Não fosse um quadrinho lisérgico, viajandão, ou, como eu já cheguei a ver alguns outros trabalhos, debochasse da comunidade daimista, que é a do Santo Daime, que é uma comunidade mais ligada à religião católica. É bem diferente do xamanismo, que é uma outra coisa. Então, a ideia era isso, você entendeu? Eu respeito, eu prefiro não falar preconceito, porque é um negócio tão ruim, né, preconceito, mas eu prefiro pôr receio, que algumas pessoas que não tomam têm, e acho que correto, pessoas que não tiveram experiências boas, sabe? Há casos de gente que já perderam filhos, né? E aí, vale até dizer, na minha opinião, não é por causa da bebida, mas é como você lida com aquilo. Porque sempre é importante frisar que você tem uma experiência transformadora espiritual, mas você continua na Terra, você continua sendo um ser humano e você não evoluiu, você está aprendendo, sabe? Então, há casos em que a pessoa perde o chão. Isso é uma experiência muito forte. E, particularmente, Daniel, qualquer experiência que você se propõe a acreditar, mística, né, que a questão mística tem uma coisa meio deturpante, mas a questão pessoal, mas qualquer experiência mística, ela, às vezes, ela é avassaladora, né? Eu lembro quando eu fui autografar o Yeshua 3, o Onde Tudo Está, em Curitiba, na Gibiteca, vieram 3 moças conversar comigo, e foi uma coisa muito esquisita, porque essas mulheres apareceram do nada. A Gibiteca estava cheia, e elas trouxeram o livro para autografar, e elas falaram assim, trabalhar com essa energia que você trabalhou no Yeshua não é fácil, né? E aí eu olhei para ela, a gente teve uma comunicação. Acreditem, quem for ver esse nosso bate-papo, acreditem ou não. Houve uma comunicação ali, nada, né, como diria o Gilberto Gil, nada tão esotérico assim, mas houve uma comunicação. Eu entendi o que ela estava se falando, e elas perceberam que eu entendi.
Então, mexer com qualquer energia, não é fácil. Você trabalhar com o seu eu, você confrontar com os seus demônios, não é fácil. Tá? Então, assim, a minha ideia foi trazer esse lado, sabe? Não trazer viagem, sei lá, cavalo, alado, essas coisas, né? Até porque eu, em quase 15 anos que eu pratico esse trabalho, eu nunca tive esse tipo de viagem, né? Eu até gostaria de ter tido, mas nunca tive. Foram sempre coisas muito pessoais, assim, muito fortes. Ô, Laudo, eu acho que a coisa ficou muito, muito clara, tanto no Cadernos de Viagem, que a gente já esmiuçou por aqui, o Dani tem também lá no Negro Geek, tem, né, uma review do Cadernos de Viagem, e a gente já falou sobre isso, e no Aymará eu acho que tem um lado muito bacana, porque quem está de fora desse processo do xamanismo e dessa experiência mais esotérica, é o que você falou, muita gente tem muita curiosidade, e muita gente toma as informações que às vezes é mais uma especulação do que uma informação verdadeira. E aí, na própria HQ tem um momento, né, em que a Ariel, ela ainda não teve a experiência, ela ainda não conhece, ela está se questionando se não é só, né, a viagem de ácido, se não é só o momento de Jim Morrison e só a vibe da experiência psicotrópica ali. E a HQ, eu acho que ela é bem didática nesse sentido de dizer, sim, tem de tudo. E tem o cara que entra nessa buscando, não que ele esteja buscando alguma coisa errada, mas a forma como ele entra nesse processo está mal orientada, então aquilo traz um peso e uma coisa ruim para a vida dele. Tem muita gente que vai nessa só porque, vamos curtir coisas muito doidas por aí, e tem gente fazendo um trabalho muito, muito sério, que nem o Flor do Japi, né? Flor do Japi. Então, eu acho que isso fica muito evidente, falando isso para quem está assistindo e não leu ainda a HQ, eu acho que na HQ fica muito evidente esse tipo de processo e o quanto as pessoas que estão ali retratando você, a Rita, e estão retratando esse processo, não só conhecem, né, disso e viveram isso, mas como desmistifica uma certa... É o que eu falei, tem às vezes, né, esse certo estigma para quem não frequentou, nunca foi, de que, de repente é só a molecada querendo um barato muito louco. Então, eu, de verdade, adorei o Aymará, achei muito legal mesmo, e quando você fala que elas são irmãs, né, Aymará e Cadernos de Viagem, você mesmo já comentou isso, e eu senti muito isso mesmo, que o Aymará é mais um processo didático, explica passo a passo, ele tem muito mais esse desenvolvimento da Ariel chegando, tomando conhecimento, olhando para as coisas, vendo as coincidências, sentindo aquilo nela e se desenvolvendo e fazendo como se fosse uma jornada do herói, né? Ela se questiona, ela vai, ela toma contato, ela experiencia e tudo mais, do que no Caderno de Viagem, que eu acho que transpira mais essa coisa de uma vivência tão pessoal, que ali muita coisa é muito metafórica, e só quem tá realmente querendo comprar aquela narrativa entra e fala assim, pô, que experiência linda, foi lindão, mas você joga, o Caderno de Viagem é mais cru, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa diferença. A gente já falou no outro vídeo um pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse entrar e falar dos spoilers, porque quem tá vendo o vídeo aqui sabe, já tá anunciado no título, que hoje a gente vai falar de spoilers, mas também um pouquinho do processo, de como foi pegar esse texto da Rita e trabalhar ele, né, para linguagem de quadrinhos. A Rita não é essencialmente uma escritora de quadrinhos, então queria que você misturasse um pouco sobre isso, falando desse quesito. O Cadernos, ele tem um impacto, assim, ele foi pensado, assim, eu vou fazer uma história em quadrinhos sobre isso, a partir, o trabalho que o Miguel tem com o pai nas bebêranças foram de 2, 3 anos, não foi um negócio de 2 vezes como aparece na HQ. Mas ele veio, a ideia de fazer HQ veio
naquele tal trabalho em que o boneco Falcon, que não é Falcon no quadrinho, né? Se a Estrela patrocinasse, a gente até colocaria ele, né? Mas era um boneco Falcon. E que isso aconteceu, tudo que está no Cadernos, ele aconteceu. A coisa de trabalhar na roça, tudo aquilo aconteceu. E aí, quando aquela questão do Miguel confrontar encontrar ele menino, né? E aí ele entrega, né? E é onde eu vou falar para ele que ele nunca esteve sozinho. Isso é uma máxima que depois eu lembrei de uma vivência que eu tive quando jovem com alguns monges budistas, que eles me falaram que a pessoa no momento da morte, ela nunca está só, sempre é um Buda com ela, né? Então, assim, essas conexões a gente vai fazendo depois. Então, o Cadernos, ele foi basicamente criado com essa ideia, sabe, de contar esse acerto de contas com o meu pai, ou com o pai do Miguel, né? Esse acerto de contas com a figura do pai, que já não estava mais presente, né? E tudo o que um queria era um amor do pai, e o que o pai não sabia era dar amor para o filho, né? Então, a história foi focada nisso. O Ayahuasca, ele é um coadjuvante ali, é um coadjuvante. Eu lembro que houve um amigo meu que chegou e falou para mim, olha, eu acho que você devia colocar uma menção aí na HQ falando que você não está instigando ninguém a beber o chá. Eu falei, mas, cara, a história é minha. É a mesma coisa que o Stan Lee falar que você não deve sair matando pessoa na rua por causa do justiceiro, sabe? Eu falei, sabe, não faz sentido isso, né? E aí o Caderno de Viagem, como ele veio primeiro, ele tem uma coisa que algumas pessoas comentaram comigo que não havia no Caderno de Viagem, que era a questão didática. Como é que é esse negócio do chá? Porque a história, ela pode ser uma falha minha no roteiro. O Cadernos, ele trata o leitor como se ele, de certa forma, conhecesse aquilo, ou entendesse aquilo, sabe? O Aymará não. O Aymará tem esse lado didático, né? A Rita, como ela é uma filósofa, ela é uma pesquisadora, ela é uma palestrante, ela escreve sobre a questão espiritual, ela teve programa de rádio, enfim, ela é uma intelectual. Embora ela nunca tenha trabalhado com quadrinho, ela me passou o Aymará, ela me passou como um conto, onde eu debulhei ele para quadrinho, né? Mexi no texto, né? Encurtei algumas coisas e tal. Mas o Aymará teve por ela ter esse lado didático, de palestrante e tal, ela trouxe isso muito para a história em quadrinho, que quando eu li a primeira vez, eu achei interessante, porque ela confronta, ela traz fontes, né? Você vê que ela cita vários escritores, vários filósofos, em papos da Ariel e do Fred, né? E depois com outros personagens ali. Então, ela teve esse cuidado que é muito interessante. Na primeira leitura do roteiro, eu confesso que eu, como a gente tem a mente, às vezes, na coisa da história em quadrinho, embora não fosse o que eu estava querendo, quando eu propus para ela fazer o Aymará, eu tive esse raciocínio. Eu falei, puxa, mas não é muito citação, sabe? Não é muita citação isso aí. Mas aí eu vi esse roteiro, o Alexandre, várias vezes, porque eu precisava chegar num ponto ali que obviamente eu cheguei que a gente está muito acostumado com certas coisas, né? Independente do roteiro ser bom, maravilhoso, ser razoável ou ser uma porcaria, entendeu? Mas é o roteiro em si.
Aí eu comecei a entender os fundamentos do porquê que tem aquela citação do William Blake, porquê que tem não sei o quê, sabe? Então, está tudo certo. E houve uma questão que o Aymará, ele é uma entidade, é um mentor espiritual da própria Rita. E aí eu até vim a saber disso, é uma vergonha falar isso, mas acho que a gente não chegou a conversar isso. Eu vim saber numa live que eu fiz com o pessoal da Café Espacial. Foi um trabalho xamânico que ela teve um primeiro contato com o Aymará. Depois ela começou a ter outros trabalhos, e ali ela pegou muita coisa que das conversas que ela teve com esse espírito, ela dissolveu ali no papo da Ariel com o indígena no decorrer da história. Então, isso eu achei muito interessante. E a forma que ela apresenta a bebida, tanto no modo teórico, né, didático, melhor dizendo, como nos personagens, é muito real, porque você mesmo falou, você vê que o Jack, né, que é o hippie velho ali, né, que é o fazedor de miçangas, essas coisas, ele não acaba bem o trabalho dele. Você vê que quando eles estão voltando, ele fala, eu não lembro qual é a situação, mas é o lance do filho dele e tal. Ele tem algo para se resolver ali ainda, sabe? O outro ali está com um turbilhão de coisas na cabeça. Tá? O cara fala, chegar na barraca e deitar. Então, assim, é muito legal, porque é importante ter essa leitura não deslumbrada, né? Não deslumbrada, porque você vê que na verdade, a Ariel, já que a gente está falando com spoiler, dá para contar o fim, né? A Ariel tem uma situação ali que é simples, né? Na verdade, praticamente não é nada naquela história, mas ela é um ponto que é muito importante, né? Porque ela não... Você tem que aprender a entender o tempo do outro, não entender o tempo do outro pelo seu, entender o tempo do outro pelo dele, né? Então, não adianta ela culpar o outro ali, a personagem que é a Cida, né? Não adianta ela culpar e julgar, e até julgar o babaca lá, que quase mata ela, quase estupra. Marcelo, né? Marcelo. Porque aí, quando ela encontra com a mãe do cara, como é que faz, né? O cara continua sendo, tanto que tem essa coisa, ela não perdoa o cara, né? Porque o cara é um escroto, ele tem que ter a justiça, tem que acontecer com ele ali. Então, isso é legal na história. Então, isso que eu mesmo, Alexandre, no decorrer da produção da história, eu fui debulhando ela para entender ela. Eu só, antes de passar a bola de volta para o Dani, eu acho que o que é legal, Laudo, disso tudo que você está falando, é porque a gente sente justamente isso, né? O quanto cada personagem ali é completamente esférico. Essa leitura não deslumbrada que você falou passa muito. Se tem um ponto ali nos textos que você sente que talvez é aquela coisa do que você falou, a gente tem uma certa expectativa quando a gente pega quadrinhos, 2021, então, e Laudo. Então, você está acostumado com um certo estilo de narrativa, por tudo que você faz, seja as histórias do lobisomem primal que estão na Calafrio, na Mestres do Terror e tudo mais, seja pelo Yeshua, seja por cadernos de viagem, seja pelas coisas mais recentes que você está publicando na Menage, enfim, ou até mesmo com o Ultimato do Bacon lá com o Vampiro. E aí a gente chega no Aymará, ele tem um outro ritmo. Então você sente que é um texto que não é do Laudo. Mas eu acho que assim, reflete exatamente isso que você falou sobre a Rita. Dá para você perceber o quanto existe de um conhecimento enorme da Rita, uma literatura muito grande da Rita em termos da escrita, uma escrita muito legal, mas ela tem realmente uma certa... aquela coisa que você olha e fala assim, tá, é uma linguagem que não é exatamente dos quadrinhos. É um outro ritmo, né, cara? É um outro ritmo. Então, falo isso para que, de novo, quem ainda não leu,
esteja avisado que ela tem um outro ritmo, mas a mim não incomoda de modo algum, sabe? Mas é que ela tem um ritmo levemente diferente, e de novo, talvez desse para falar assim, vamos, sei lá, agilizar alguns diálogos, enxugar um pouco os textos, mas aí eu não sei o quanto a gente perderia do que é a escrita da Rita. Então, eu não consigo nem criticar isso, porque de fato eu acho que está equilibrado e funciona muito bem na HQ. E especialmente por conta do que eu falei, do desenvolvimento dos personagens. Você sente que cada um deles ali tem questionamentos muito grandes, são muito humanos, e a hora que se fecha a história, né, o ciclo, que a própria Ariel vai ajudar uma senhora que é a mãe do Marcelo, você fala assim, a hora que ela joga essa dicotomia do tipo, cara, nem todo mundo é um grandíssimo filho da puta só por ser filho da puta, e nem todo mundo é, sabe, aquele santo imaculado e iluminado que veio para esse mundo para fazer o bem. Todo mundo tem seus dilemas e seus monstros e... Verdadeiro yin-yang, né? Que legal, sabe? Que jeito lindo de terminar a história, é o que você falou. E aí, voltando no ônibus, exatamente a cena que você citou. O Jack tá ali com a treta dele, o outro amigo dela, que eu não recordo o nome, tá lá tão bad que ele fala, cara, preciso dar uma dormida, preciso processar o que tá aqui, ele mesmo. Então você fala demais. Dani, te passo a bola porque eu já falei muito. Eu tive essa impressão. Por isso eu acho até que quando eu fiz associações de outras obras que eu tinha lido, eu associei mais com livros, né? Com esse da Cabana e o Diário de um Mago. O Diário de um Mago eu ainda fiz mais associação porque tem essa parada, por exemplo, o Aymara, ele fala sobre o ayahuasca, e o Diário do Mago brinca um pouco lá com o Ica, né? E tem essa questão da falta de conhecimento das pessoas. E, cara, isso é uma das paradas que eu mais gostei, porque eu acho que a gente precisa buscar essas informações com quem vive e quem tem propriedade mesmo para falar sobre o assunto, né? Não adianta eu ir para internet, buscar blogs e pesquisar sobre, não sei o que. Acho bacana a gente ter pessoas como o Laudo, que a gente sabe que tem uma vivência, né? E aí a Rita trouxe outra vivência, e eles contam a partir das vivências deles, né? Por isso que realmente o Caderno de Viagem e o Aymara são obras complementares, e fica muito bacana essa construção, e o quanto a gente aprende mesmo com essas duas obras, né? Acho isso muito bacana. Aí, falando nessa relação das duas obras, cara, tem uma coisa que, depois que eu li ele o pós-fácil, né, que você explica isso, que o Aymara veio, né, o roteiro começou primeiro, e aí você furou a fila, né, com o Caderno de Viagem. Eu fiquei muito curioso, justamente em saber como que foi esse processo do furar fila, né? Em que momento que você teve esse insight, tipo, agora, neste momento é a hora de contar a história do Aymara, e aí, assim, a maior curiosidade de todos é como que foi com a Rita essa história, porque ficou um bom tempo, né, na gaveta, né, o Aymara. E como que foi isso, de agora é a hora, e Rita, lembra aquela história? Vamos fazer agora? Como que foi isso, Laudo? Conta pra gente um pouco. Teve um bom tempo, viu, Daniel? Eu não lembro agora, mas eu acho que deve ter tido uns 8 anos. Porque, assim, o Caderno de Viagem, ele foi lançado em 2015, né? E desenhado em 2014, mais ou menos isso. Eu acho que em 2011 ou 2012, a Rita deve ter uma memória melhor que eu. Foi quando nós conversamos dela fazer esse roteiro. Ela me entregou o roteiro, ela escreveu super rápido, ela me entregou o texto, e aí eu estava num processo de fazer uns estudos dos personagens, né? Então, por exemplo, aquele visual do Aymara, quem me passou foi a Rita. Ela falou, olha, Laudo, ele é assim, entendeu? Ela me explicou da onde vinha, eu não conhecia essa sociedade dos Aymara, né? esse povo Aymara, então eu estava estudando. Nesse meio tempo, eu continuando a viver a vida e fazendo meus trabalhinhos de vez em quando,
xamânicos ali com o pessoal do Flor do Japi. Eventualmente eu cheguei em alguns outros lugares, e foi nesse período que o André Diniz, a gente se encontrava, a gente é muito amigo, né? A gente se frequentava, as famílias nossas, saímos juntos e tal. Agora, com ele morando em Portugal, isso não existe mais, né? Mas a gente continua, nos falamos ainda e tal. A gente se reunia, eu e o André, toda semana numa padaria aqui perto, aqui da minha casa, aqui na Pompeia. E a gente ficava batendo papo. E uma coisa com o André, que sempre foi muito bom com ele, é que a gente não perdia muito tempo em chorar a vida e nem falar mal dos outros. A gente ficava falando sobre criação. Aí o André falando das ideias dele, das coisas dele, e eu falando das minhas. E foi nesse bate-papo que o André chegou para mim e falou: cara, por que você não faz uma história em quadrinhos? Eu não lembro por que motivou ele falar isso, mas acho que pela questão de eu contar de experiência minha de trabalhar na roça, de ter feito uma série de coisas, o André falou: cara, por que você não faz uma história contando isso e contando suas experiências com a ayahuasca? Eu falei, eu não sou muito chegado em autobiografia. Eu acho que autobiografia é Jack London, sabe? Hugo Pratt, esses caras, né? A minha vida é muito chata, né? É muito cotidiana, né? Mas aí eu formatei a história da minha cabeça. E aquilo veio tão forte que eu passei na frente do Aymará. E, na verdade, eu não conversei muito com a Rita, não. Eu falei: Rita, eu vou fazer uma outra coisa aí, depois eu continuo. Eu não entrei muito em detalhes. Mas depois que eu acabei o Aymará, o Cadernos, eu entrei numa série de projetos, porque assim, aconteceram algumas coisas. Quando eu acabei o Yeshua, me veio o Olimpo Tropical pela mão do André e pela mão de um editor português que ia publicar, o Rui Brito. E aí eu demorei para fazer um pouco o Olimpo Tropical, porque eu estava vindo da vibe do Yeshua, que foi uma experiência muito profunda, e eu subi a favela para fazer um negócio tão brutal como é o Olimpo Tropical. Eu precisei dar um respiro, entendeu? Então, nesse respiro veio o Dedos Mágicos, que eu fiz com o Marcati, e algumas outras coisas, Caderno de Viagem. Aí que eu retomei o Olimpo Tropical. Aí já tinha entrado no samba, já estava no ritmo. Quando eu acabei o Olimpo Tropical, um dia de manhã, eu tinha acabado de acordar, estava na cama ainda, um sábado, tinha acabado de acordar, e eu escutei um nome, Aymará. Primeira coisa, abri o olho e me veio esse nome, Aymará. E aí eu falei: nossa, eu preciso acabar essa história em quadrinho que eu comecei a fazer com a Rita, né? Eu falei, aí eu até comentei com a Rita, acho que eu comentei com ela, que eu falei: olha, Rita, eu acordei hoje com esse nome do Aymará na minha cabeça. Eu acho que o índio veio puxar meu pé, né? Para eu fazer a história dele, né? E aí eu comecei a fazer. Houve várias tentativas, várias. Todas eu não gostei. O original jogado fora, até que culminou também com uma vontade, com um anseio que eu tinha de mudar o meu desenho. Eu estava muito, muito interessado em sair daquilo que eu tinha feito no Yeshua, em outros quadrinhos curtos, e fazer para isso que está no Aymará, em outros trabalhos que eu fiz para frente. E aí eu juntei as duas coisas. Aí eu fui nessa coisa de, eu vou aproveitar o Aymará para testar esse traço, que as coisas se fundiram, né? Tanto que eu estava patinando com a cara da Ariel, eu não estava... E quando eu resolvi mudar o desenho, a Ariel foi no primeiro concept que eu fiz ali, saiu a Ariel. O próprio Fred, ele já foi outras coisas. Eu tive, acho que uns dois ou três estudos dele, que não tinha nada a ver com aquilo, era uma outra coisa, nem a cor de pele era a mesma.
Aí tudo foi se afunilando, e aí eu comecei a deslanchar a história e foi até acabar. Cara, muito legal, e inclusive eu vou aproveitar e mostrar, obviamente que eu tô... Porque tem coisas aqui incríveis, Lauro, que você faz. Eu gosto muito da tua arte, você sabe disso, mas tem cenas aqui que são... Eu acho que a forma como você trabalha o claro e escuro, né, os contrastes todos, é muito legal. E tem as cenas na caverna aqui, tem... Olha isso, galera. Olha essa dupla aqui, que coisa maravilhosa. Essa página dupla, assim como a segunda e terceira capa que você mostrou, elas são inspiradas em desenhos, em pinturas ayahuasqueiras. Muito lindo. As pinturas ayahuasqueiras feitas por índios e por pessoas mais ligadas à fonte, né? As imagens são carregadas de simbolismo, sabe? Então, eu tentei fazer algo nessa... E, na verdade, essas duas páginas duplas, Alexandre, elas preparam o leitor para o tempo final da história, né? Sim. Elas abrem a porta ali as portas da percepção do leitor, né? Para o leitor entrar no... Porque o final da história, ele acontece na força, né? No estado alterado, né? Eu queria achar essa aqui, ó. Essa do índio, do cavalo e do lobo o alto contraste que você trabalha é incrível aqui, Laudo. Meu Deus, muito legal mesmo. Isso daí é uma visão da Rita. Isso estava no texto da Rita. Isso não, aquela parte das páginas duplas, aquilo é meu. Mas isso especificamente foi da Rita. Isso deve ser coisa... Não entrei tanto em detalhe com ela, assim, mas isso deve ser coisa dela. Muito bacana mesmo. Dani, a gente já está com o tempo indo para os finalmente aqui, já não parece, mas a gente já está quase a 1 hora conversando. Eu sei que você tem mais uma pergunta, então vou deixar você fazer a sua pergunta, porque eu depois quero dar uma pequena faladinha disso aqui, ó, que eu gostei demais. Esse é o mistério da mula sem cabeça, Laudão. E eu vou te contar uma novidade que eu guardei. Que não é de agora, mas eu vou te contar uma que eu falei, eu vou revelar no nosso bate-papo aí. É até um comentário, na verdade, né? Eu migrei relativamente muito recente, né, para o universo do quadrinho nacional, então tem pouco tempo, aí 2 anos que eu tô lendo mais quadrinhos nacionais, até então eram outras coisas de fora, mais mainstream, não sei o quê. E eu sempre busco conhecer muitos artistas novos, assim, muito entre aspas, né? A partir do trabalho em parcerias com artistas que eu já leio e antologias, né? E aí, assim, no caso do Laudo, foi importante, é muito importante as várias obras que eu li dele, porque ele está sempre muito bem acompanhado, né? Falou do Olimpo Tropical, do André Diniz, que eles fizeram juntos, que é muito bacana. Tem o Santo Sangue com o Marcel Bartolo também, e Alex Mir, Germana Viana, Marcati, essa galera que muita gente que, assim, ou eu conheci a partir do Laudo, ou eu sedimentei aí uma admiração, né, com esses artistas e tal. Isso só para citar alguns nomes, né? Não dá nem para citar todos, porque o Laudo tá bem rodado aí no meio no meio de produção, né? E a Rita é um ar fresco nessa história, né? Justamente porque ela veio de fora do universo dos quadrinhos, e traz toda uma nova experiência de trabalho, justamente por ela não ser profissional da área. E aí eu queria que você contasse um pouco, você já deu uma pincelada aí falando sobre o que você adaptou e tal, mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência de adaptar um roteiro de alguém que veio de fora desse mercado, que não tem os nossos vícios, né, de contar a história já pensando em virada de página, não sei o quê. Queria que você contasse um pouco desse processo de trabalho com a Rita, cara. Se ela foi dando pitaco no meio você ia mandando páginas para ela, como é que foi essa brincadeira de vocês aí? O Daniel, quem já trabalhou comigo, né, o teu xará, o Daniel Esteves,
né, que eu fiz o São Paulo dos Mortos com ele. Ele me convenceu a desenhar uma história de zumbi, porque eu não queria. Eu achava um negócio que já era. Então, assim, eu tenho um hábito, cara, que é o seguinte: eu não mostro nada do que eu estou fazendo. Eu tive a honra de trabalhar com caras, tanto desenhistas como roteiristas, com grandes caras que eu sou muito fã, e caras que me inspiram, né? Mais que influenciados, caras como o André, o Marcati, enfim, são caras que me inspiram. Então é uma grande honra trabalhar com eles, né? E tem algo que eu gosto muito, eu sempre cultivei isso, que é a diversidade. Então eu não quero trabalhar com laudos, sabe? Caras que, sei lá, tem uma linha de raciocínio parecida com a minha, eu não conheço, mas enfim, caras que eu acho. Eu quero trabalhar com gente diferente, sabe? Por isso, inclusive, que na época eu fiz o Dedos Mágicos com o Marcati, porque era uma coisa muito inusitada, eu e o Marcati fazer uma história em quadrinho juntos, né? Então a ideia é essa. Quando eu fui atrás da Rita, a ideia, ela veio primeiro, essa ideia de fazer algo sobre o que se aprendia com a beberança do chá, veio primeiro com o próprio condutor dos trabalhos, que é um psicólogo, que é o Zé Maria, o dirigente lá do Foro Japi, que é um cara muito culto e uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um amigo muito, muito querido, que eu aprendi e me ensinou muita coisa. E a ideia era que fazer algo com ele. Várias vezes eu conversei com ele, falei, Zé, vamos fazer um negócio junto, eu meio livro, meio desenhado, vamos fazer. Mas o Zé, naquela sabedoria dele ali, ele falava, não, eu não guardo nada que eu falo, eu vou falando ali, depois eu não esqueço. Então, assim, eu entendi a saída pela tangente dele. E a Rita, como ela fazia parte desse grupo de pessoas, e nós tivemos uma vivência muito grande, que a gente passou um carnaval, 5, 6 dias do carnaval no mato, né, com essa beberança, fazendo trabalhos, a gente criou um elo afetivo muito grande, não só com ela, mas com outras pessoas. Então, num primeiro momento, a ideia... houve duas fases. A primeira era trazer uma pessoa de quem eu nutria um grande carinho, né, que é a Rita. E, num segundo momento, essa pessoa que tem essa habilidade da escrita, sabe? É muito diferente de trabalhar com caras como o André, como o Marcati, enfim, né, Germán, o Mir, que são amigos muito queridos, mas são autores, são criadores. A arte nos juntou. Eu não fiquei amigo deles simplesmente pela amizade. Nós ficamos muito amigos porque nos conhecemos em eventos, enfim, e acabamos ficando mais amigos até do que com parceiros de quadrinhos, sabe? No caso da Rita, ela é uma amiga, ela é uma pessoa que veio primeiro, com quem a gente desfrutou experiências. Eu tive a honra de ver experiências pessoais que ela vivenciou ali no Foro, que não vem ao caso. Então, a ideia era chamar ela. E, num segundo, como eu estava falando, ela tinha essa habilidade de escrever, se dispôs a escrever, e escreveu muito rápido, né? Então, quando eu peguei o roteiro, né, isso que eu te falei, a gente vem o laudo quadrinista, né? Então você fala assim, caramba, mas é muito grande, e tem muito texto, e tem muita coisa aqui, não é um roteiro de quadrinho. Mas aí, de novo, não estou querendo dizer que é muito bom, não é isso. Não estou no autoelogio. A qualidade não entra aí. Eu acho que o mais importante é o que se buscava passar. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, então está tudo ok, então está tudo certo. E a Rita, reiterando esse sentimento que me fez chamar ela
teve essa paciência. Isso, assim, eu não tive isso. Eu não tenho isso. Eu sou ariano, cara. Eu sou terrível, sabe? Eu estou junto com Leonardo da Vinci. Tô casado com chato. Não, eu não estou me comparando com esses caras. Mas, assim, Da Vinci, Michelangelo, Hitler, sabe? Xuxa, é tudo, sabe? Ariano não é bolinho. É por isso que o pessoal fala, Laudo, você só que eu falei, não, eu sou uma fraude, eu engano muito bem, não me compre. Então a Rita teve uma generosidade tremenda, porque eu parei o roteiro dela, primeiro porque eu passei o cadernos na frente, né? E depois porque eu passei um outro trabalho, porque eu precisava entrar num processo. Por se tratar de um trabalho autoral, pessoal, você tem que se adequar ao teu espírito para desenhar as coisas. Mas o que eu posso falar é que a Aymara saiu, de verdade, saiu recomendadíssima, eu recomendo pra caramba, gosto muito, e acho que é isso, sabe, especialmente para quem gosta dessa fase que, sabe, você explora mais essa coisa mais humana, mais realmente de exploração, pô, é indicadíssima, e se você não gosta muito desse lado, tem uma aventura legalzinha, então mesmo assim, tá recomendado, mesmo você falar, mas eu não gosto muito dessa coisa de xamanismo, de explorar a espiritualidade, vai pela aventura, porque a aventura em si já é divertidíssima. Então, podemos falar rapidinho de outras obras, Dani? Você deixa? Você não leu ainda? Eu vou tomar um spoiler aqui, já falei pra você que eu vou pegar. Não, tô brincando, mas eu não ligo pra spoiler, não. Eu vou falar dessa daqui, que já é de quando, Lauda? Ela é de 2011, é isso? Não. Antes. Putz, cara. Vê aí. Vou olhar aqui já. 2009. 2009, é isso aí, 2009. 2009. O Mistério da Mula Sem Cabeça. Como é que eu não conhecia isso, Laudão? Saiu, também teve PROAC, né, pelo jeito. Ela é do saiu pela Via Letra. Caramba, que história, Laudão. Isso era um projeto que até hoje o Alex Meir de vez em quando conversa comigo, que era uma série, né, com o Cécio, né, o Saci Pererê aí, que é baseado no Alex Meir, né? E, pô, que melhor modelo que é fazer o Alex Meir, né? Eu ia perguntar, isso era uma das primeiras perguntas, porque, é a cara do Alex bom, para quem não sabe, saiu pela Via Letra, é uma revistinha de 40 páginas, bem formatinho americano, lembrou, eu li, terminei de ler, falei, caramba, que a Escafandro não existia nessa época, eu queria, não, sei lá, se não encaixasse, mas é o tipo de aventura que ficaria, ó, linda na Escafandro. Ela é uma aventura mesmo, né? Que delícia de aventura, Laudão, eu adorei, o roteiro do Mir, a arte do Laudo, cores do Omar Vignoli, e, que coisa deliciosa, para quem não sabe do que se trata a história. A sequência de abertura me lembrou muito o desenho do Mistério do Cavaleiro Sem Cabeça, da Disney, que o Ichabod Crane tá fugindo, ele tá com medo da lenda, e aí a hora que ele vai fugindo, ele vê uma coisa pegando fogo, e aí ele some, não sei o que, daí ele vê tem um sapo, daí é o sapo que tá fazendo barulho, até que finalmente ele de fato dá de cara com o Cavaleiro Sem Cabeça. E eu olhei aquela sequência de abertura, eu falei, cara, será que o Laudo se inspirou nesse desenho? Porque é muito legal, a cara que ele faz aqui, ó, me lembra muito o Ichabod Crane nesse desenho da Disney, que eu acho que é anos 50, 60. E essa coisa aqui, né, no meio da plantação, a mula sem cabeça vindo atrás do caboclo ali, do fazendeiro. Pô, que delícia de história. É assim, folclore brasileiro na sua melhor forma, no seu melhor traço, no seu melhor desenho. Saci, o Saci com perna mecânica, né? Cara, é demais isso. O Césio Pereira, pô, Césio Pereira. Muito legal. É muito bom, muito bom. Existe chance, Laudão, de vocês retomarem essas aventuras do Césio? Porque, cara, de verdade, eu fiquei salivando por mais, sabe? Eu já conversei com o Alexandre, ele já chegou a pensar em recontar essa história. Eu prefiro dar continuidade a ela, sabe?
Mas eu gosto muito disso. Eu não lembro, o Alexandre tem todo um negócio pensado para isso. É bem legal mesmo essa série aí. E eu procurei trabalhar com fora de umas obviedades, né? A própria história o próprio momento ali que o Cécio está conversando com o Caipora, que ninguém percebe que é o Caipora, que é uma árvore gigante com as raízes para trás, né? Porque ele é um ser da natureza. Então, ele está disfarçado ali. Então, e o Mir também, ele tem toda essa liberdade. Eu não sei, cara, é uma coisa... Eu gosto muito desse trabalho do Mir. Eu gosto muito. O Mir tem um olho, como autor de roteiro, como criador, ele tem um olho para o popular, no sentido de agradar o leitor, que é natural nele, aquilo é dele, porque você vê a série do Orixás, ela tem todo um discurso ali negro e iorubá, é natural. Quem lê até pensa que o Mir é do babado, entendeu? Eu sou mais do babado aí, que eu já sou filho de Xangô, tenho umas histórias com mãe de santo aí, com muito amiga aí, do que o Mir. O Mir, ele só pesquisa, então ele tem um olhar muito certeiro. E nessa questão aí dessa série aí, do Cécio aí, né? É bem bacana. Não sei, assim, é uma coisa da gente conversar. Eu mesmo gostaria de voltar a trabalhar, porque eu tenho uma sensação de algo inacabado aí, sabe? De algo que precisaria dar uma certa continuidade aí. Duas coisas. Reapresentar de novo, né? Que tem aí 11, 12 anos. 12 anos já, É coisa pra caramba. Eu vou te falar, Laudo, tem duas coisas. A primeira Daniel, a gente precisa chamar o Alex Mir logo para conversar com a gente aqui no Sobrecapa, né? E acho que você tem que estar junto, a gente precisa sentar e gravar, né? Falar de Orixá, assim, muita coisa. Vai rolar de qualquer forma, né? Porque ele tá aí desenvolvendo a HQ do selo Negro Giga. Sim. Mas eu acho que a gente precisa para falar das obras preguiças dele antes da estreia no selo, com certeza. E a segunda coisa é que, assim, né, essa frasezinha aqui que me mata, né? Então, você fala assim, começou, mas eu quero ver mais. Eu digo uma coisa para você, viu, Laudo? A forma como começa, ela começa muito já chutando a porta, e eu adoro isso. Porque, para mim, eu acho que de tudo que eu li, contando, né, super-herói, Marvel, DC, esse ano, eu acho que foi o melhor, entre aspas, o melhor produto que eu li, sabe? Obrigado. Sem sombra de dúvida, assim, com tudo que eu li coisa muito boa esse ano, mas de verdade, me empolgou de um jeito que eu falei assim, caramba, eu queria ter um DeLorean para voltar no tempo, e em 2009 falar assim, guarda isso aqui pra gente publicar no Ultimato do Bacon. Tem, é o que eu falei, formatinho americano, capa cartão, totalmente colorida, tem tudo que uma escafandro tem, e essa coisa dela começar, ela começa sem muito, sabe, explicar de onde vieram as coisas. Tem uma pagininha... Diga. Que você não sabe, os direitos autorais disso aí voltaram pro Mir. Então vamos conversar, porque tem uma pagininha ali explicando um preâmbulo ali do pêndulo e do mundo espiritual e tal, que é a página de abertura, e aí a aventura já começa. E ela se fecha em uma história, é a história fechada, e você percebe que é um universo ali que existia antes dessa história, vai continuar existindo depois, então assim, é o tipo de história que todo mundo pode pegar na mão e ler, porque você sente que é um universo que estava ali. Então, você pode começar, por exemplo, contando por outra história e depois voltar nessa. Enfim, vamos deixar esse papo para uma outra hora. A gente já estourou demais o tempo, mas assim, parabéns, Laudo. Tá maravilhoso. E é o que eu falei, o traço aqui tem coisas incríveis. Sério, adorei. Como sempre, achei legal que tem um pós-fácil seu explicando de onde vieram as personagens, a inspiração para desenhar cada uma dos personagens, as senhorinhas da igreja e tudo mais. Então, eu gosto muito disso, cara. Acho
Excelente. Dani, tem mais alguma pergunta para o nosso querido mestre Laudo? Tem umas 40, mas hoje não vai rolar, né? Alexandre, obrigado pelo convite, para bater esse papo com o Laudo, essa figura que tanto inspira a gente, né, cara, a ler mais e ler obras de melhor qualidade. Tem sido uma experiência maravilhosa conhecer a biografia, toda a literatura que o Laudo traz pra gente, de músicas a histórias de terror, passando por histórias mais de 18, adaptações literárias clássicas. O Laudo não é brincadeira, né, cara? É pau pra toda a obra mesmo. Foi um prazer bater esse papo com vocês sobre uma obra que fala sobre espiritualidade, acima de tudo, né? Sobre os caminhos que a espiritualidade percorre. Então, só agradecer pelo convite, pelo papo. E eu tô aí nas redes sociais como Negro Geek, dando os meus pitacos sobre as coisas que eu leio, nada além disso. É só mesmo compartilhar minhas experiências de leitura. E obrigado. Até a próxima. Dani, mais uma vez, quem agradece a sua presença sou eu. Obrigado mesmo por ajudar a gente sempre que possível. É um dos membros do Ultimato do Bacon, que como é que fala? É aquele cara que é o agente independente, né? Ele tem a casa dele ali, que é o Negro Geek, mas ele sabe que o Ultimato do Bacon também é a casa da mãe ali, que também pode chegar a hora que quiser. Então, obrigado pela ajuda. Laudão, já vou te passar a palavra para você fazer a sua despedida e seus agradecimentos, fazer o seu comercial. Antes disso, quero dar aqui ao vivo parabéns pelo HQ Mix conquistado, pela homenagem. Eu sou fã de carteirinha, sei que tem muita gente que às vezes dá aquela torcida no nariz, quadrinho mais 18, erótico, mas eu de verdade sou fãzaço dessa coleção. E digo mais, galera, para quem pergunta, fala, pô, mas por que você tem tanta live, tanto vídeo, tanto costelinha com o Laudo, tem playlist no canal? Por que isso? O Laudo tem mais de 30 anos de carreira nos quadrinhos aí, tem uma obra incrível, assim, gigantesca, e passa do terror para o erótico, para alguma coisa mais filosófica, mais espiritual, mais espiritualizada, vai para o xamanismo total e mexe com isso, mexe com o roteiro de outras pessoas, tá aí o Olimpo Tropical, tá aí o Mistério da Mula Sem Cabeça. Então, assim, é um artista e é um autor que você tem alguma coisa do Laudo que você vai olhar e você vai falar, cara, que legal, gostei desse quadrinho. Mas eu não gostei da Tianinha porque, sei lá, é muito erótico, é muito beleza. Não gostei do Yeshua porque, de repente, é uma coisa muito religiosa, mexe muito... Beleza. Então pega o Zé do Caixão, você vai curtir o terror. Não gosta... Tem alguma coisa do Laudo que você vai curtir. Então, Laudão, mais uma vez, obrigado por povoar as nossas tardes de leitura com quadrinhos de tanta qualidade. A gente, de fato, é seu fã. A casa aqui vai continuar aberta para você. E é isso aí. Fica o espaço aberto a você para você falar o que você quiser. Alexandre, Daniel, obrigado. Vou repetir o que eu falei no começo desse nosso bate-papo, de sinceridade mesmo, com todo o coração. Eu conheço uma penca de gente aí que tem seus canais, seus sites de quadrinhos, pessoas queridas. Vocês moram no meu coração pelo carinho, né, que vocês têm, pelo trabalho crescente que vocês têm. Isso é muito bonito. E essa atenção que vocês têm pelo trabalho, pelo meu trabalho, isso me deixa muito feliz, né? Quer dizer, então, assim, tem alguém para quem eu vou produzir. Tem alguém para quem eu vou produzir. Então, obrigado. Assim, na verdade, muita gente pergunta, Laudo, eu acho que você deveria fazer um tipo de quadrinho, porque você faz o que você comentou aí, toda essa variedade, você faz quadrinho disso, faz quadrinho daquilo, tal. Na verdade, cara, eu nunca pensei, sabe? O dia que alguém me determinou isso numa conversa foi ficar minha ficha. Na verdade, eu quero fazer quadrinho, eu quero produzir. E graças a Deus, ou graças aos deuses, ou seja lá o que for, eu tenho podido fazer isso de todas as formas, sabe? Através de um trabalho como o Amará, através de uma coisa como o Yeshua, através de uma homenagem, sabe? E, assim, a própria questão de trabalhar com outros parceiros, né?
escrevem, que desenham, ou que pintam, né, como foi o caso da parceria que eu tive com o Omar ali e tal, você vai aglutinando pessoas que estão, pelo menos, nessa mesma intenção que você, né? Então, eu me sinto muito agradecido e muito inspirado, né? Então, é isso. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Quem agradece mais uma vez, Laudão, somos nós, de verdade, e é isso. Casa sempre aberta a você. A gente agradece também a quem está assistindo até agora, obrigado por estar conferindo o nosso vídeo. Se estiver ouvindo o podcast também, sabe que toda segunda-feira tem mais. Não deixa de visitar @NegroGeek no Instagram e ultimatodobacon.com. Né, o nosso site está lá sempre com conteúdos diários. E se você ainda está pelo YouTube, não deixa de ver também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!